Olá, queridos. Passando para compartilhar um pouco da minha meditação. A palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados para viver por fé e não por vista. E quando nós olhamos para o texto sagrado de Gênesis capítulo 12, nos 3 primeiros versículos em que Abraão é chamado por Deus, Abraão foi chamado por Deus para uma jornada de fé. Abraão foi chamado por Deus para conhecê-lo. Deus, ele, por sua bondade e seu amor, ele quer se revelar a nós. Ele quer que o conheçamos. Por único Deus, por Deus gracioso, Deus misericordioso. E essa é a chamada de Deus para as nossas vidas, para que o conheçamos. Em minha meditação, eu estava pensando sobre a grande crise que a maioria dos cristãos tem. Quando se fala em propósito, encontrar o seu propósito, descobrir o seu propósito, e hoje é até muito falado e difundido essa ideia do propósito, né, viver por um propósito, e a forma como é trazido muitas das vezes não permite que as pessoas consigam realmente encontrar o seu propósito, porque mais parece que é uma coisa que vem assim de uma vez, ou sei lá, é confuso. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que ninguém vai encontrar o seu propósito até conhecer o Senhor. A grande jornada da nossa vida é a jornada para conhecer o Senhor. E às vezes na nossa correria, a nossa busca é por que Deus revele o seu propósito a nós. A maioria das pessoas deixam de viver a realidade do reino de Deus em suas vidas, família, trabalho, dia a dia, em sua vivência diária, porque estão preocupadas em viver o propósito. E, na verdade, se nós não conhecermos ao Senhor, se nós não nos aproximarmos de Deus, se nós não o buscarmos, nós jamais iremos saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. A maioria dos cristãos hoje exigem de Deus que Ele revele o seu propósito, porque elas dizem: Deus, eu não sei qual é o meu propósito, o que eu devo fazer. Elas estão preocupadas em fazer mais do que em viver. E isso atrapalha muito, porque Deus, à medida que a gente se aproxima dele, à medida que a gente vai crescendo em fé, e a gente só vai crescendo em fé pelo conhecimento de Deus, por buscar e por se aproximar de Deus cada dia, é a partir desse momento em que Deus vai nos ajudando a compreender o nosso propósito. E não é uma coisa que você vai, de uma vez, você vai saber qual é o seu propósito. Ele vai revelando isso dia a dia, ele vai te ajudando, ele vai te orientando, porque o que ele está fazendo é te ajudando a caminhar por fé e não por vista. Quando nós olhamos para a história de Abraão, o pai da fé, nós vemos que ele viveu a realidade da promessa 25 anos após a promessa ter sido feita. E é claro, vai sempre surgir muitas pregações acerca do porquê Abraão recebe apenas 25 anos depois, porque toda promessa tem um tempo, enfim. Há uma série de entendimentos que às vezes se tem, mas sabe, quando nós olhamos para a natureza de Deus, ele apenas quer se revelar. Porque em cada um dos momentos em que Abraão tem um encontro com o Senhor, em um momento de adoração, em um momento de crise, Deus sempre vai se revelando para Abraão. Até que ele realmente conhece o Senhor, ele realmente tem uma percepção de quem o Senhor é. E a partir dali, no ano seguinte, Deus, quando volta, faz a promessa e volta a Abraão, Deus diz: olha, o ano que vem eu vou voltar aqui e Sara, tua mulher, terá um filho nos braços. E muitas coisas são ditas a respeito, e hoje fala-se muito de propósito. As pessoas querem por demais encontrar o propósito de suas vidas, mas elas querem simplesmente viver por vista. Deus, o que você quer que eu faça? Diz que eu vou fazer. Você quer que como é que você quer que eu haja, que eu vou agir? E você nunca vai encontrar o seu propósito dessa forma. Você precisa encontrar o Senhor. Você precisa encontrar um amor nele, você precisa encontrar a bondade e a misericórdia dele, você precisa conhecê-lo. Então Deus, ele vai revelando o propósito a você.
porque ele vai te ensinando a viver por fé. Porque a nossa vida, a nossa jornada é por fé, não é por vista. Por isso, muitas vezes, tem muitas pessoas decepcionadas porque elas estão buscando que Deus diga para elas qual é o propósito. Elas querem que Deus desenhe para elas o que é o propósito, que Deus dê para elas essa coisa. O teu propósito é esse, para que elas dizem, agora sim, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, então agora eu vou fazer. Bom, a gente olha para a história de José, e só no calabouço José viveu 13 anos. Mas José está sempre crescendo no Senhor, no conhecimento do Senhor. A paz que José experimentava mesmo estando na prisão, no calabouço, por uma injustiça, deixa claro que José conhecia o Senhor. E José foi vivendo cada dia por fé. E quando chegou a hora de tornar-se o governador do Egito, José não tinha simplesmente uma posição favorável. José tinha um desafio dos maiores, porque Faraó ficou atormentado por não saber a revelação do seu sonho. E ele estava disposto a matar por isso. E José tem essa oportunidade de assumir esse lugar para trazer uma resposta. Uma resposta que só Deus podia dar. Mas no percurso da jornada e no tempo em que José esteve no Egito, no tempo em que ele esteve no calabouço, ele aprendeu dia a dia a confiar no Senhor e a caminhar olhando para Ele. Então, quando José esteve diante de toda aquela situação de crise que se manifestou sobre o Egito, José estava preparado. Ele sabia que podia confiar em quem devia confiar. Ele sabia que podia esperar em Deus. Então, eu deixo aqui essa minha meditação. Muitas pessoas estão, se perguntando, dizendo, Deus, a minha vida está vazia, a minha vida está, sem sentido, porque eu não sei o que o Senhor quer de mim. Bom, a primeira coisa a saber que Ele quer de nós é que a gente o conheça, que a gente se aproxime dEle. Não pense que Deus vai simplesmente chegar para você e dizer qual é o seu propósito, é que você de fato o conheça, ou que você realmente acredite nele. A gente quer a segurança de que Deus diga para nós, olha, você tem que fazer assim, assim, é isso que eu tenho para a sua vida, porque a gente vai então traçar os planos. E isso não é fé. Isso é a autoconfiança, isso é a presunção humana de achar que a gente pode oferecer para Deus alguma coisa sem que a gente dependa dele mesmo. Então Deus, ele sempre ele quer nos ajudar a viver essa verdade, essa realidade de caminharmos por fé, vivermos por fé, para que a cada dia a gente, à medida que o conhece, a gente experimenta a manifestação do seu reino e sua glória na nossa vida, nessa vida em que a gente sofre, nessa vida em que a gente passa por dificuldades, lutas, provações, privações, perseguições, dores e perdas. Mas o nosso coração esteja sempre guardado e experimente paz. Que você possa buscar ao Senhor, que você possa se aproximar de Deus, buscar cada dia mais de Deus, buscar conhecê-lo através de sua palavra e aproximar-se de Deus pela oração, pela consagração a Deus, separar-se para Deus. E no momento certo, você vai compreender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Passando só para compartilhar esse momento que tem sido especial para mim, esse momento. Deus abençoe.